Bom dia, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Deus seja com todos vocês que estão aí em casa assistindo a nossa live. Desculpe do atraso, acho que a gente atrasou uma entrada aí, mas você possa ser abençoado nesse dia e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e que nós possamos refletir sobre a palavra de Deus e que nós possamos também fazer com que ela seja viva dentro dos nossos corações e que seja um dia abençoado na presença de Deus. Quero ler com vocês o capítulo 4 de Filipenses, Filipenses 4. A carta de Filipenses, Paulo, ele coloca como a carta da fraternidade, a carta do amor, a carta em que Paulo ele fala que ele teve muito prazer em cuidar dessa igreja, em fazer com que essa igreja, para ele, tinha uma condição muito especial, porque ela ajudou muito ele no seu ministério. Então, quando Paulo, preso, ele escreve a carta de Filipenses à igreja, ele dedica a questão da fraternidade. Ele ele demonstra o carinho que ele tem para a igreja, assim como muitas das vezes o pastor ele tem pela sua igreja. Então ele demonstra ali todo o afeto e toda a demonstração de carinho que aquela igreja que cuidou de Paulo quando ele mais precisou. E assim a gente tem que ser também em relação às nossas igrejas, demonstrar que a fraternidade, o amor, ele está acima de tudo. Nessa manhã, eu gostaria de falar contigo alguns itens que a gente chama de ladrões de alegria. Ladrões de alegria são circunstâncias, são coisas que muitas das vezes nos tira a paz, nos tira a alegria. E Paulo, ele usa exatamente a igreja em que ele demonstra um gozo, em que ele demonstra uma alegria, para falar, olha, cuidado que de repente você está se deixando levar por algumas coisas que não deveria se levar. Vamos ler o capítulo 4 de Filipenses, que diz o seguinte: portanto, meus amados e muito querido irmão, percebe como ele já começa com amado e muito querido irmãos, minha alegria e coroa, estás assim firme no Senhor amado. Rogo Evódia e rogo Sintiques que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudaste essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os irmãos ou homens. Perto está o Senhor. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim, isto fazeis, e o Deus de paz será convosco. Meu irmão, ele inicia aqui o capítulo 4 dizendo assim: meu amado irmão, meus amados irmãos, muito saudosos, irmão, a minha alegria e coroa. Quando ele fala a respeito do prazer que ele tinha de estar com esses irmãos, ele já começa demonstrando a alegria que ele tem. E quando ele fala que a coroa, ele está dizendo assim, que aquilo fosse como ele comparasse
aquele atleta olímpico, quando ele coloca, depois de uma grande vitória nas Olimpíadas, ele coloca aquela coroa. A coroa que ele está dizendo aqui é a coroa de vitória, é aquela coroa em que ele estava relacionado a uma grande vitória depois de uma grande batalha. Então ele está dizendo que essa igreja aqui para ele foi uma igreja em que era a coroa dele, é como se ele fosse o resultado do seu trabalho. É como se ele resumisse essa igreja dizendo assim: eu amo tanto essa igreja que ela reflete meu prêmio. O meu prêmio como servo, como ministro de Deus, é como se fosse a minha coroação, a minha premiação. E ele coloca: olha, vocês são tão amados por mim que eu considero vocês como a minha coroa. E ele diz: estás firme no Senhor, amado. Quando ele fala que estás firme, ele sabe o que está acontecendo nessa igreja. Essa igreja, apesar dessa igreja ser uma igreja amada, uma igreja em que ele tinha ajudado ele, havia dissensões na igreja, havia divisões na igreja. E ele clama aqueles amados irmãos, aquele que tinha ali o amor evidente, a igreja que em determinado tempo usou, ele diz: olha só, estás firme. Estás firme porque vai chegar determinado momento em que o inimigo vai tentar te atacar. E esse firme que ele coloca aqui, ele faz uma comparação aos soldados que ficavam de frente de batalha, que eles ficavam de frente com os seus escudos e eles ficavam ali e tinha uma estratégia de ficavam 3 soldados, um com o escudo, o outro com uma lança pontuda e um outro ficava atrás. Ele estava fazendo comparação: olha só, nós precisamos ter união, porque vocês estão na frente de batalha, e se vocês não tiverem toda uma engrenagem, todo cuidado, todo amor, um cuidado com o outro, vocês vão acabar se sucumbindo. E vocês, como estão na frente de batalha, uma vez falhada, permitirá que o inimigo entre em vós. Se nós lembrarmos lá de Efésios 6, ele fala: estás firme para poder resistir às astutas ciladas do diabo. Estás firme porque verão dias maus. Estás firme e vestido de toda a armadura de Deus. Quando ele está fazendo essa comparação de armadura, de soldado, ele está dizendo: vai chegar determinado momento que você vai ser atacado, que você precisa estar realmente guardado na armadura de Deus. E é isso que muitas das vezes acontece no nomundo meio. Muitas das vezes nós somos chamados para estar firme e aí nos deixamos não ficar firme pelas circunstâncias, pelos problemas, porque eu não gostei ou porque muitas das vezes eu não estou bem. Sede sóbrio e constante. Ele diz que o diabo, ele brama como leão. Ele não é um leão. Ele diz que ele brama como leão, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão para nos tragar. Então, quando Paulo coloca aqui, ó, estás firme, ele coloca, inicia, eu amo vocês, você é a minha igreja amada, você é a minha coroa. O resultado dessa igreja aqui é o resultado do meu trabalho, mas tenha cuidado, porque se vocês não tiverem cuidado, vocês podem se deixar cambalear e não tendo a função para a qual fosse chamado. Então, o primeiro ladrão de alegria, que muitas das vezes que a gente tem, são os ataques do inimigo ao nosso redor. Eles nos tiram a nossa alegria de estar dentro da igreja. E era exatamente aqui a alegria dessa igreja, que tinha como reflexo a alegria, ele estava tirando a paz entre eles. Então, muito cuidado com os ataques do inimigo. Tenha sabedoria em ver aonde você está atacado, não está sendo atacado. Tenha cuidado, revestido de toda, não parte da armadura de Deus, para que você possa resistir a esse dia mau. Muitos dias maus ele aparecem na nossa vida e muitas das vezes nós deixamos a nossa alegria no Senhor se escapar diante desse dia. E esse é o primeiro que ele está dizendo assim, ó, cuidado, vocês são amados, mas vocês têm que estar firmes. Rogo Evódida e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. O que ele está dizendo com esse segundo versículo? Que havia
uma brecha nos relacionamentos e uma mágoa no relacionamento que havia entre essas irmãs. Essas irmãs aqui, elas brigavam por status, elas brigavam por condições. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, rogo-vos, essas duas irmãs aqui, rogo-vos, Evódia e rogo-Sinti, que sinta o mesmo no Senhor. Era uma igreja que refletia o amor comum, mas ao mesmo tempo ela não havia ali entre os irmãos o mesmo sentimento. Então o que ele havia? Há determinado momento na nossa vida em que nós teremos problemas com relacionamento. Nós abrimos brechas nos nossos relacionamentos. E existe um ditado que a gente diz, todo relacionamento é muito precioso. E tudo que é muito precioso, ele é muito frágil. E muitas das vezes, o nosso relacionamento, ele é um relacionamento frágil. Por quê? Muitas das nossas condições, nós ouvimos determinado tipo de coisa dentro da igreja ou dentro do nosso relacionamento que vai roubar a nossa alegria. Então Paulo diz, olha assim, eu rogo-vos, irmã, que sinta o mesmo em Jesus, ou seja, que não há um valor maior para fulano ou maior ciclano, todos estão envolvidos no mesmo sentimento. É isso que o Paulo está dizendo a essas irmãs aqui, é isso que ele está dizendo, não há maior ou menor, é a mesma situação que Paulo fala lá da igreja, que ele diz, olha só, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. Havia uma dissensão da igreja, havia cada um puxando para o seu grupinho, para as suas panelinhas. Então ele está dizendo assim, olha só, muito cuidado em relação ao relacionamento, porque muitas das vezes o relacionamento, ele nos traz condições em que acaba nos afligindo. Então ele tem, cuide dos seus relacionamentos, tenha o mesmo sentimento no Senhor, porque quando nós temos diversos sentimentos diferentes, dentro de uma sociedade, dentro de uma igreja, há diversas pessoas diferentes, mas nós temos que nos procurar o que nos une e não as nossas diferenças. Quando nós procuramos o que nós temos em comum, aí sim nós temos o mesmo espírito. Quando nós procuramos as nossas diferenças, sempre haverá momento de brechas nos nossos relacionamentos. E Paulo chama a atenção para isso. Olha, irmão, vocês têm que ter cuidado em relação a isso. Rogo que a irmã fulana, a irmã ciclana tenham o mesmo sentimento no Senhor. E ele peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres a trabalhar comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. O que ele está dizendo assim? Olha só, em determinado momento, essas condições de relacionamento que tiram a nossa paz, que roubam a nossa alegria, eu preciso ter um Clemente, eu preciso ter aquele irmão que chame essas irmãs, que coloque um denominador comum, que coloque, porque ele diz logo em seguida, eles estão escritos no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida, mas não é porque está escrito no livro da vida que a gente não tem que alinhar os nossos pensamentos, os nossos objetivos. Ele coloca bem claro, eu preciso de um irmão, um Clemente da vida, para que esse venha ser o conciliador entre o que eu quero, o que o outro quer. Ele está dizendo, não deixe a sua alegria ser roubada quando você não está firme. Não deixe a sua alegria ser roubada quando você percebe que há uma dissensão no nosso meio. Não permita que isso seja roubado, que a alegria do Senhor seja roubada por que fulano fala isso, que fulano fala aquilo, ou porque não está, ou chegou aos teus ouvidos. Se nós lembrarmos, nós estudamos na escola bíblica dominical sobre Elias, e quando Elias vai contra os 400 profetas de Baal, mais 450 de Acera, e ele destrói lá todo mundo, e de repente ele ouve de Jezabel uma palavra e ele vai para a caverna. E muitas das vezes nós, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa igreja, e isso tira a paz de Elias. Através de uma palavra, tirou a paz de Elias. Nós recebemos também palavras que muitas das vezes tiram a nossa paz. Então, não deixe que as palavras ou as dissensões no relacionamento roubem a tua alegria. Então, perceba bem, estás firme no Senhor. Não permita que a sua fraqueza ou a fraqueza de alguém tire a sua paz. Tenha um bom relacionamento entre as pessoas que estão ao teu lado. E ele continua
no versículo seguinte, no versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, regozijai-vos. Então, o que ele está falando depois disso tudo? Ele está dizendo assim, olha só, diante de dissensões, diante de conflitos, diante de situações que te deixam triste, há necessidade de você regozijar no Senhor. No meio dessa leitura, ele coloca a alegria do Senhor, não felicidade, como uma necessidade. Ele regozijai-vos no Senhor, outra vez regozijai-vos. Mas antes desse versículo aqui, eu me lembrei de outro fato que tira a alegria no versículo 3, que ele diz: peço também a ti, meus verdadeiros companheiros, que ajudes as mulheres que trabalham comigo no Evangelho, como Clemente, com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Havia dentro desse versículo aqui, e aí o Clemente ele entrou, brigas por direitos. Que essas evódicas e essa Cíntia, elas estavam brigando por direito. E muitas das vezes nós também, a nossa paz, ela é tirada quando nós queremos exigir algum direito. Quando nós queremos exigir, eu achar que eu estou no meu direito. Existe um ditado que diz o seguinte: às vezes é melhor você ser feliz do que você ter razão. E muitas das vezes nós temos razões, mas se nós viermos a colocar a nossa razão em cima da mesa e fazer com que ela seja ali acima de tudo, muitas das vezes vão causar infelicidade e ela vai roubar a tua alegria. Então, entenda, você tem que estar firme, você tem que estar bem com os seus relacionamentos. E muitas das vezes, os seus direitos, muitas das vezes, perceba que eles não vão estar como total, mas sim sendo conciliador. Por isso entra aqui o Clemente para conciliar os direitos de cada um, de cada mulher. E ele pede. E logo em seguida ele diz: regozijai-vos no Senhor sempre. E outra vez ele diz: regozijai-vos. Ele diz que a alegria ela tem que estar no meio disso tudo. Mas logo no versículo seguinte ele diz: seja a vossa equidade notória de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, a equidade, a igualdade, ela seja notória a todos vocês. Então não é eu puxando para o meu lado, não é puxando o meu direito, não é puxando o lado do irmão, é equidade. Seja notória e regozijai-vos e perto está o Senhor. Então nós temos aqui que Paulo ele diz a essa igreja amada. E uma outra coisa que muitas das vezes tira nossa alegria é o estar ansioso. Porque ele diz: não estais inquieto por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graça. O que Paulo está dizendo? Muitas das vezes a nossa ansiedade, ela tira a nossa paz. A ansiedade é um ladrão da nossa alegria. Mas se você conhece o seu Deus, você não é uma incoerência quando nós falamos: eu conheço Deus, mas eu estou ansioso. Por quê? O que ele fala no versículo? Que seja, não estás inquieto por coisa alguma. Ele não está falando qualquer coisa. Ele está dizendo: não estás inquieto pela sua condição financeira. Não. Ele está dizendo por coisa alguma. Por quê? Antes as vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica. Então, para que a minha condição seja conhecida por Deus, eu preciso ter relacionamento com Ele. Quando eu deixo essa ansiedade dentro do meu coração, eu estou sinalizando que eu não tenho relacionamento com esse Deus. Porque Ele está dizendo assim: olha, a sua ansiedade, ela será ali moldada através do seu relacionamento. Ela será moldada através daquilo que você está falando com Deus. Antes de tudo, a vossa petição, você tem pedido ao Senhor, você tem feito petições ao Senhor, sejais em tudo conhecida. Ou seja, para que aquilo que eu conheça, eu preciso ter um relacionamento. Um filho, muitas das vezes os adolescentes, os jovens, a gente tem dificuldade, porque eles não querem falar. E muitas das vezes eles sofrem condições em que eles não conseguem nos abrir. Então, como eu posso ajudar se eu não, as petições deles não chegam até mim? E aí ele acaba tendo ansioso, os projetos dele não sendo conhecidos,
Por mais que você fala, eles não falam. E assim exatamente ele está dizendo aqui, olha, igreja, você, o pessoal de Filipenses, igreja de Filipenses, que a vossa oração seja conhecida para mim. Sou eu, joga para mim, que olha só, eu vou acalmar o teu coração. Eu gosto muito da passagem de Pedro e ele no barco. Se nós olharmos Pedro em relação ao barco, Jesus não acalmou a tempestade quando ele chamou Pedro para ir ao barco. Primeiro ele acalma Pedro e depois ele acalma a tempestade quando ele entra no barco. Muitas das vezes na nossa caminhada, a gente vai ter condições em que a gente vai caminhar com Jesus na tempestade. E só quando eu chegar no meu objetivo, a gente vai perceber que a tempestade acabou. Mas ele acalma o meu coração antes. Antes de tudo, eu tenho certeza, eu tenho firmeza com quem eu estou andando. E Pedro ali, ele diz que tem total firmeza com quem ele está andando. Ele pega na mão e ele anda diante do barco. Então, as suas inquietudes, aquilo que te deixa ansioso, coloque petição a Deus. Ele diz, não lhe deve ansioso, porque ela tem conhecido através de petições, seja tudo conhecido diante de Deus, com orações e súplicas e ações de graça. Ações de graça, eu dou graça a Deus pelo aquilo que Ele me dá. Então ele está dizendo assim, ó, você faz petições, orações, e eu dou graças a Deus por aquilo que eu não mereço, e Ele me dá. E ele diz, então nós temos aqui, só para dar uma revisão aqui para você guardar, nós temos lá ladrões que roubam nossa alegria. Muitas das vezes somos atacados e não estamos preparados, isso rouba a nossa alegria. Muitas das vezes a brecha no relacionamento rouba a nossa alegria. Muitas das vezes a gente deixa e querer exercer os nossos direitos acima de qualquer coisa, rouba a nossa alegria. E a ansiedade rouba a nossa alegria. E no versículo seguinte ele diz que a paz de Deus, que excede todo, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará o vosso coração. Uma outras coisas que muitas das vezes rouba a nossa alegria é quando você não tem paz de Deus. Quando você não tem paz de Deus, ela rouba a sua alegria. Por quê? A paz de Deus que ele diz aqui é uma paz que mesmo em condições absurdas, extremas, ela está contigo. Mesmo em condições extremas, é a paz de Deus que excede todo entendimento, que não há como você entender que você está desempregado, que você está sem dinheiro, que você tem um filho que está no hospital, mas a tranquilidade, a paz de Deus, ela está ali. Então, se você não colocar, se você não entender o que é essa paz de Deus, que excede todo entendimento, se você não tiver essa paz, ela te rouba a sua alegria. Então, a falta de paz, essa falta, não é alegria, é paz. Não é simplesmente uma felicidade ali, é paz. Então ele está dizendo, cuidado, perceba que a sua paz seja a paz de Deus. Essa paz que excede todo entendimento esteja sobre você. E no versículo seguinte, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso pensai. O que ele está dizendo agora? A maneira que eu vejo a vida vai ser um outro ladrão de alegria. A maneira que eu vejo a vida, ele vai roubar a minha alegria ou não vai roubar a minha alegria? Volta a lembrar um versículo que eu falo aqui muitas das vezes. Se a candeia dos corpos são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, quão tenebrosos serão o seu corpo. Então, o que ele está dizendo assim? Quanto amados irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há virtude nisso, pensai. Ou seja, se eu percebo, se o meu coração está envolvido em coisas honestas, em coisas justas, em coisas puras, em coisas amáveis, isso que tem que dominar a nossa mente. Na nossa escola bíblica dominical, constantemente a gente tem falado um versículo que ele é retórico no nosso meio. Quero trazer na memória aquilo que me traz esperança. Então, uma outra ladrão de alegria é o pensamento negativo.
é aquele pensamento que eu não consigo enxergar coisas puras, coisas amáveis, coisas de boa fama, coisas que há virtude. Eu não consigo dar um louvor diante disso daqui. E Paulo diz assim, meus irmãos de Filipenses, nisso pensai. Você deixa isso dominar o teu coração. Tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, deixa isso mover o teu coração, porque a maneira que, se você deixar mover no teu coração, a maneira que você vai ver a vida, ela vai ser de maneira diferente. Você não vai permitir que isso daqui, esses pensamentos, roubam a tua alegria. E por último, ele diz, e que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste a mim, isto fazei, o Deus de paz será convosco. Uma outra coisa que nos rouba a alegria é a mesmice. O que Paulo fala nesse versículo? O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei. Muitas das vezes a gente começa a fazer o ritualismo, o cristianismo nominal. Eu venho na igreja não mais com prazer, eu venho porque eu tenho que vir. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Vocês têm que refletir qual é a motivação de você estar vindo. Então, muitas das vezes, o que rouba a nossa alegria é aquilo que a gente deixa de fazer por motivação, mas começa a fazer pelo ritualismo. E não refletimos mais o prazer de estar na casa de Deus, o prazer de estar daquilo que recebemos. Ele diz, aquilo que aprendeste, aquilo que recebeste, aquilo que ouviste. Então é necessário muitas das vezes a nossa mensagem, as mensagens que estão sendo recebidas, a mensagem que estão sendo ouvida, nós pegarmos ela, alimentarmos e fazer com que ela se reflita no nosso coração e na nossa mente. Porque numa vez que eu começo a ouvir e não começo a fazer uso dela, se torna-se um ritualismo, se torna-se um cristianismo nominal. Um cristianismo que muitas das vezes a gente vai olhar o que a gente estudou em Miqueias, que Deus olha para o povo e o povo só estava adorando o templo, não estava mais adorando o Deus do templo. Então, esse tipo de atitude tira e rouba a sua paz, rouba o seu relacionamento com Deus. E aí Paulo está dizendo, olha, o Deus ouviste e fizeste em mim, isso fazei. Isso é imperativo, isso fazeis, olha, isso você tem que fazer. E o Deus de paz será convosco. Você terá paz, você terá alegria. E que você nessa manhã, você possa entender que muitas das coisas, elas tiram a sua alegria. O ataque do inimigo, as brechas no relacionamento, quando eu exijo que os meus direitos sejam assim, sejam sendo cumpridos, quando a ansiedade eu deixo ela dominar o meu coração, quando eu tenho um pensamento negativo em relação a tudo, e quando eu não pratico aquilo que eu recebo. Isso vai fazendo com que a minha alegria em relação às coisas do Senhor, elas são deixadas de lado. Então pense nessa palavra hoje pela manhã, faça com que ela domine o teu coração, as coisas boas dominem o teu coração, a tua mente, o teu cuidado. Você será uma vida bem melhor em relação a você, a sua família, aquilo que está ao teu redor. E Paulo, quando ele coloca um cuidado muito especial para a igreja que ele mais amava. A igreja que ele teve com carinho, a igreja que ele diz, olha, esse é resultado do meu trabalho. Se ele está colocando aqui, ele está colocando para você também. O cuidado em que você tem que ter, para você tenha paz e tenha alegria no Senhor. Amém? Quero agradecer, lembrando você que temos as nossas lives, entre elas das irmãs, às 16 horas, das congregações, da Escola Bíblica Dominical e dos cultos aos domingos. Lembrando que tem Escola Bíblica Dominical presencial aqui nos domingos e também temos os cultos de 8 às 18 e às 19h30 presencialmente, com limite de pessoas, mas com todo o cuidado requerido pela órgãos reguladores aí da saúde. Muito obrigado, fique em paz, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, te pedimos, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, que tu fique, Senhor, conosco nesse dia, que a tua mão esteja sobre as nossas vidas, e, Senhor, que não permita que nós aqui, que muitas das coisas roubem a nossa alegria, roubem a nossa paz, mas que essa palavra alcance os corações de pessoas que não têm tendo paz, que
que não estão tendo alegria, mas que ela desperte para essas coisas, ó Pai. Que ela possa entender que existe um Deus no controle acima de tudo e que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu te agradeço, pedindo pelo nosso pastor, pela sua família, por esta igreja, Pai, que tem se feito luz da terra e sal no mundo neste local. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Tenha um bom dia, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.